Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje nós vamos para o episódio 04 da série Juízes, Gideão e os 300 guerreiros. E este episódio tem um potencial gigantesco por um motivo simples. Ele mostra Deus vencendo uma guerra impossível com um exército ridiculamente pequeno, do jeito mais inesperado, no meio da noite, com tochas, cântaros e trombetas. Só que a parte mais profunda dessa história não é a batalha. É o processo. Porque antes de Deus reduzir o exército, ele precisa reduzir o orgulho. Antes de Deus dar vitória, ele precisa curar o medo. Antes de Deus usar Gideão, ele precisa transformar a identidade de Gideão. A história começa com o mesmo retrato do livro de Juízes. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E então veio a consequência. Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos pode parecer pouco comparado a 20 de outras opressões, mas aqui a opressão tem uma característica específica. Ela é humilhante e econômica. Os midianitas não dominam apenas com espada. Eles dominam roubando sustento. Eles invadem na época da colheita, devastam o campo, tomam gado, tomam o fruto do trabalho e deixam o povo na miséria. A Bíblia descreve uma cena que mostra o nível de desespero. Israel, com medo, faz covas e esconderijos nos montes, cavernas e fortificações. É a nação prometida vivendo como povo escondido. A terra que deveria ser herança virou lugar de fuga. E esse é um tipo de opressão que muita gente entende hoje. Há pessoas que não estão presas por grades, mas vivem escondidas. Escondidas emocionalmente, escondidas espiritualmente, escondidas por vergonha, escondidas por medo, escondidas por traumas, escondidas por dívida, escondidas por pecado. A opressão dos midianitas é a opressão que te impede de viver com dignidade. O texto diz que, sempre que Israel semeava, os midianitas subiam com amalequitas e outros povos, e se acampavam contra eles, destruindo a produção, até perto de Gaza, e não deixavam sustento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles vinham como gafanhotos em multidão. Isso é uma imagem forte. A vida do povo era devorada de forma repetida. E então Israel clama ao Senhor. Mas antes de Deus levantar o libertador, ele envia um profeta com uma mensagem que dói, porém cura. O profeta lembra que Deus tirou Israel do Egito, livrou de opressores, deu a terra e disse para não temer os deuses dos amorreus. E conclui: mas vocês não obedeceram à minha voz. Ou seja, Deus não começa oferecendo técnica de guerra. Ele começa tratando a raiz, infidelidade. Isso é fundamental. Muita gente quer solução para a pressão externa sem encarar a desordem interna. Deus quer libertar, mas quer também restaurar a aliança. E é nesse cenário que surge Gideão. E como ele aparece? Não como guerreiro, mas como alguém escondido. Gideão está malhando trigo no lagar, um lugar impróprio para isso, justamente para esconder dos midianitas. Ele está tentando salvar o mínimo possível. Ele está sobrevivendo. E aqui entra uma das cenas mais famosas do Antigo Testamento. O anjo do Senhor aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Pense no contraste. Gideão está escondido, com medo, fazendo trabalho às escondidas. E Deus chama ele de homem valente. Essa frase é uma chave espiritual. Deus não está descrevendo o que Gideão sente. Deus está declarando o que ele vai construir em Gideão. Deus não chama apenas pelo que você é hoje. Deus chama pelo que ele decidiu formar em você. Gideão responde com honestidade, e a honestidade dele é a voz de muita gente. Ele diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas de que nossos pais nos contaram? O Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Repare, Gideão está ferido, confuso, quase acusando Deus. E Deus não o destrói por isso. Deus responde chamando. O Senhor olha para Gideão e diz: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão, ainda inseguro, responde: como livrarei Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Essa é a mentalidade de incapacidade. Gideão se enxerga pequeno demais para o chamado. E Deus responde com a promessa que muda tudo: eu serei contigo. Essa é a mesma base dada a Josué. Não é você é suficiente. É eu estarei com você. Gideão pede um sinal.
Ele prepara uma oferta. O anjo do Senhor toca com cajado, fogo sai da rocha, consome a oferta, e o anjo desaparece. Gideão fica aterrorizado, porque entende que esteve diante de uma manifestação do Senhor. Deus então fala: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão constrói um altar e o chama de O Senhor é Paz. Esse detalhe é muito profundo. O libertador nasce no lugar da paz de Deus. Antes de Gideão enfrentar os midianitas, ele precisa enfrentar o pânico dentro dele. Deus não manda Gideão para a guerra primeiro. Deus acalma Gideão. Deus estabelece paz. Porque a coragem verdadeira não é só adrenalina. É paz interior ancorada na presença de Deus. E agora Deus faz algo que revela a ordem espiritual do livramento. Antes de derrubar inimigos de fora, Gideão precisa derrubar ídolos dentro de casa. Deus manda Gideão destruir o altar de Baal que pertence ao pai dele e cortar o poste ídolo. E então construir um altar ao Senhor e oferecer um sacrifício. Imagine o peso disso. O altar de Baal estava na família de Gideão. O problema não era apenas lá fora. Estava no quintal. Estava no ambiente íntimo. Gideão faz isso à noite, com medo do povo. Ele ainda está em processo. Mas ele obedece. Quando amanhece, a cidade descobre e quer matar Gideão. O pai dele, Joás, responde com uma frase que humilha a idolatria. Se Baal é Deus, que ele mesmo contenda por si, já que seu altar foi derrubado. A partir daí Gideão ganha um apelido, Jerubaal, que Baal contenda. E aqui está uma lição. Quando você derruba seus ídolos, você cria conflito com o ambiente, mas você abre espaço para Deus agir. Então a opressão se movimenta. Midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntam e atravessam, acampando no vale. E a Bíblia diz: o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Ele toca a trombeta e reúne homens. Tribos respondem. Um exército se forma. Só que, mesmo agora, Gideão ainda luta com insegurança. Ele pede mais um sinal, o famoso episódio do velo. Ele coloca lã no chão e pede que haja orvalho apenas na lã e o chão seco. Deus faz. Depois ele pede o contrário, lã seca e chão com orvalho. Deus faz. É importante ler isso com maturidade. Não é um convite para transformar Deus em máquina de sinais. É um retrato de um homem em construção. Gideão não vira gigante em um dia. Deus o conduz passo a passo. Chegamos então ao ponto central, a redução do exército. Gideão tem 32.000 homens. Contra ele está um inimigo descrito como numeroso como gafanhotos, com camelôs incontáveis. Humanamente, 32.000 já parece pouco, mas Deus diz algo que vira o jogo. O povo contigo é demais para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Essa frase revela o coração do episódio. Deus vai reduzir para proteger a glória dele e a fé do povo. Se Israel vencesse com número alto, poderia dizer que foi estratégia, força, mérito. Deus quer que a vitória seja um testemunho inquestionável de que ele é o libertador. Então Deus manda Gideão anunciar: quem estiver medroso e tremendo, volte e retire-se. 22.000 vão embora. Ficam 10.000, imagine isso. 2/3 do exército saem. É uma cena que destruiria a moral de qualquer comandante natural. Mas Deus não acabou. Deus diz: ainda é demais. Agora vem o teste no ribeiro. Deus manda levar o povo às águas. Quem lamber a água com a língua, como cão, será separado. Quem se ajoelhar para beber, também. O texto não apresenta isso como moralismo simples, mas como um critério de seleção. Ao final, apenas 300 homens são separados, aqueles que beberam levando a água à boca com a mão, mantendo a tensão. Todos os demais são mandados embora, ficando apenas os 300. 32.000 para 300. Essa é a essência viral do episódio. A matemática não fecha. A lógica humana não aceita. Só que é exatamente assim que Deus escreve certos capítulos, para que ninguém tenha dúvida de quem venceu. Deus diz: com estes 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei e entregarei os midianitas em tuas mãos. E manda que os outros voltem para suas tendas. Gideão fica com os 300 e com os recursos do povo, trombetas e cântaros. E o acampamento inimigo está no vale, abaixo, enorme. Neste ponto, Deus faz algo misericordioso com Gideão.
Ele sabe que Gideão ainda tem tremor por dentro. Então Deus diz: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Mas se temes descer, desce primeiro com teu servo e ouve o que dizem, e depois se fortalecerão as tuas mãos. Isso é extraordinário. Deus não humilha a fraqueza de Gideão. Deus a trata. Ele dá um caminho para a coragem nascer. Gideão desce com seu servo e chega perto das sentinelas inimigas. E então ele ouve um soldado contando um sonho. Um pão de cevada rolava e atingia a tenda, derrubando-a. O outro interpreta: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou Midian em suas mãos. Quando Gideão ouve isso, ele adora. Esse detalhe é crucial. Antes de atacar, ele adora. A adoração é o ponto de virada da coragem. E então ele volta ao acampamento e diz: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial de Midian em vossas mãos. Agora vem a estratégia que parece loucura, mas é genial e divina ao mesmo tempo. Gideão divide os 300 em 3 companhias. Ele dá a cada um uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro. E ele diz: olhai para mim e fazei como eu fizer. Quando eu tocar a trombeta, tocai vós também e dizei: pelo Senhor e por Gideão. Eles descem de noite, no começo da vigília do meio, quando as sentinelas estavam sendo trocadas, momento de vulnerabilidade. Então as 3 companhias cercam o acampamento por diferentes lados. Gideão toca a trombeta. Os 300 tocam também. Eles quebram os cântaros, levantam as tochas e gritam. O som das trombetas, a explosão dos cântaros e a luz das tochas criam a sensação de um exército enorme cercando. O pânico se instala. A Bíblia diz que o Senhor pôs a espada de um contra o outro no arraial inteiro. Eles se matam em confusão. O inimigo foge. A vitória começa sem que os 300 precisem, no primeiro momento, travar combate corpo a corpo. Esse é o tipo de vitória que só Deus consegue produzir. Ele usa som, luz, surpresa e medo para quebrar uma força maior. E aqui está uma das maiores pistas do divino para a vida. Deus pode vencer batalhas que você não tem como vencer frontalmente, criando confusão no acampamento do inimigo. Ele pode quebrar alianças de opressão por dentro. Ele pode fazer o mal se consumir. Ele pode abrir caminhos onde não existe força humana suficiente. Depois, Gideão chama as tribos próximas para perseguir os fugitivos e tomar os vales do Jordão. O combate se amplia. Príncipes inimigos são capturados. A vitória se completa. O texto mostra que Midian foi subjugado e não levantou mais a cabeça. A terra teve descanso por 40 anos, nos dias de Gideão. Agora nós precisamos olhar para o que Deus estava realmente fazendo, porque este episódio não é só sobre guerra. É sobre como Deus trabalha com o coração humano. Primeira lição: Deus frequentemente começa o livramento quebrando ídolos em casa. Antes de Midian cair, Baal teve que cair no quintal de Gideão. Se você quer libertação verdadeira, Deus vai tocar em coisas íntimas. Há gente que quer que Deus derrote o inimigo lá fora, mas não quer mexer no altar errado aqui dentro. Deus não constrói liberdade em cima de idolatria. Segunda lição: Deus chama pessoas com medo e as transforma. Gideão começa escondido, malhando trigo em segredo. Termina liderando 300 homens e derrubando uma multidão. Isso prova que o chamado de Deus não depende da sua autoconfiança inicial. Depende da presença de Deus e da sua obediência passo a passo. Terceira lição: Deus reduz para que você não se glorie. Existem reduções que parecem perda, mas são proteção. Deus tira excesso para impedir que o coração se exalte. Às vezes Deus reduz recursos, reduz apoios, reduz caminhos, para que você aprenda a dependência real. Isso dói, mas cura a alma do orgulho. Quarta lição: a vitória de Deus não segue a lógica humana. Trombetas, cântaros e tochas não são armas comuns. Mas Deus vence com isso para que a glória seja dele. Muitas vezes Deus te dá instruções que parecem simples demais para o tamanho do problema. Mas quando você obedece, você descobre que a força estava na ordem divina, não no instrumento. Quinta lição: coragem nasce quando a voz de Deus vira realidade na sua mente. Gideão ouviu o inimigo confessando medo. Ele adorou. E então se fortaleceu. Há momentos em que Deus permite que você ouça, veja ou perceba sinais de que a batalha já está decidida no mundo espiritual, para que você pare de tremer e comece a obedecer. Sexta lição: Deus pode usar o pouco para envergonhar o muito. 300 contra a multidão.
Isso aponta para um princípio que atravessa toda a Bíblia e se cumpre em Cristo. A salvação não vem do poder humano, vem da graça. Deus ama mostrar que o impossível é dele. E agora uma aplicação direta para a sua vida. Talvez você esteja olhando para seu problema como Israel olhava para Midian. Incontável, repetitivo, devorador, humilhante. Talvez você esteja tentando salvar um pouco de trigo escondido, apenas sobrevivendo. E Deus está te chamando pelo nome dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Não porque você já seja forte, mas porque Deus decidiu te levantar. Talvez Deus esteja dizendo para você derrubar um altar primeiro, cortar um pecado, romper uma aliança errada, abandonar uma prática que você protege. E você não quer, porque tem medo do conflito com as pessoas. Gideão derrubou Baal de noite, com medo, mas derrubou. Obedeça, mesmo tremendo. O tremor não impede a obediência. O que impede é a decisão de continuar escondido. E talvez Deus esteja reduzindo seu exército. Pessoas saindo. Recursos diminuindo. Planos encurtando. E você pensa que Deus te abandonou. Mas a história de Gideão grita: Deus reduz para te proteger de confiar em si mesmo. Deus te leva a um ponto em que só Ele pode explicar o resultado. No próximo episódio da série Juízes, nós vamos para outro personagem com potencial absurdo de viralização: Sansão, o homem da força sobrenatural. Nascimento marcado por milagre, batalhas intensas e um chamado que se mistura com fraquezas perigosas. Que Deus abençoe a sua vida. E que a história de Gideão coloque em você uma coragem diferente. A coragem que nasce quando o coração entende que, com Deus, 300 bastam. Quando Deus decide libertar, o pouco vira muito, a noite vira cenário de vitória, e a glória volta para o lugar certo. O Senhor é quem salva.